Meus amigos e meus irmãos, sejam sempre muito bem-vindos aqui ao nosso canal de Estudos Espíritas. Vamos jogar a Deus, não é? Que encha o nosso dia com muita luz, com muita paz e com muita saúde também, e que nós possamos continuar muito confiantes na justiça divina. Em estudos anteriores, nós vimos a lei do trabalho, vimos a lei de igualdade e também estudamos, sábado passado, a lei natural de destruição. Hoje, nós vamos estudar sobre a lei do progresso. E de que progresso nós estamos falando? Para nos esclarecer, eu trouxe um trecho de uma mensagem do Espírito Emmanuel, no livro Consolador. Nos diz assim Emmanuel: o sentimento de amor e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. No círculo acanhado do orbe terrestre, ambos são classificados como adiantamento moral e adiantamento intelectual. Mas, como estamos examinando os valores propriamente do mundo, em particular, devemos reconhecer que ambos são imprescindíveis ao progresso, sendo justo, porém, considerar a superioridade do primeiro, que é a moral, sobre o segundo, porquanto a parte intelectual sem a moral pode oferecer numerosas perspectivas de queda na repetição das experiências, enquanto que o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. Então, Emmanuel nos traz essa belíssima mensagem, nos esclarecendo que na nossa jornada física nós temos duas asas a desenvolver: a asa da intelectualidade e a asa da moralidade. Nós já começamos a observar no início do nosso estudo que há, no mundo atual, ainda uma descompensação nessa observação de evolução da humanidade. E aí, normalmente as pessoas vêm com um questionamento muito inquietante, observando a própria humanidade, e diz assim: ora, ainda tem tanta violência no mundo, tanta sensualidade, tanto de egoísmo, tanto de ingratidão. Será que a Terra realmente está evoluindo ou está regredindo? Há muitas pessoas que, vivenciando no pessimismo, acham que a Terra não está progredindo de maneira nenhuma. Veja a resposta dos Espíritos. Enganas-te se pensares dessa maneira. Observa bem o conjunto e verás que a humanidade avança, pois vai compreendendo melhor o que é o mal e dia a dia corrige os seus próprios abusos. É preciso que haja o trânsito no mal, infelizmente, para que a humanidade compreenda as necessidades do bem e das reformas. Então é permitido pela divindade que muitas vezes o mal nos alcance, para que a gente possa entrar naquela faixa do despertamento para a necessidade do bem. Na realidade, o progresso da humanidade deveria e poderia ser feita pelo próprio amor, pelo desenvolvimento mais amplo daquela asa da moralidade. Mas enquanto isso não acontece, dizem os Espíritos, vamos nos impulsionando pela dor. Mais adiante, estaremos com certeza evoluindo pelo amor. Mas o processo é gradativo e é lento. Questão 781, Kardec traz um questionamento muito importante. Ele diz assim:
é permitido alguém entravar a lei do progresso? Os Espíritos dizem não, mas podem retardá-la por algumas vezes. O que é que acontece, gente? As leis humanas precisam ser reformadas para se ajustarem às leis divinas ou naturais, que é a lei do amor, do entendimento, do bem comum, e as nossas leis, infelizmente, ainda não trazem esse equilíbrio. Muitas leis são em favor dos mais fortes, em detrimento dos mais fracos. As próprias atitudes da humanidade ainda entravam de alguma maneira essa lei natural do progresso. Mas paralisar essa marcha de forma alguma é impossível. E qual foi o nosso ponto de partida, já que estamos falando aqui de progresso? Os Espíritos nos ensinam que o nosso ponto de partida é chamado de estado natural. É quando nós fomos criados espíritos ainda simples e ignorantes, porém com o germe íntimo de chegarmos à perfeição. Mas é lá no estado natural, segundo a observação de Kardec e dos Espíritos, que é o ponto de partida para o desenvolvimento intelectual e moral de toda a humanidade. Mas os Espíritos nos ensinam que esse é um estado transitório, gente. O homem não vai permanecer eternamente no seu estado de infância. E aí tem uma questão muito interessante, em que as pessoas dizem assim, ora, nesse mundo atual, já, entre aspas, bem civilizado, com muito progresso já realizado, nós temos muitas inquietações, muitas necessidades que não tínhamos lá no estado natural. E aí se perguntam, será que a felicidade não estava lá naquele estado natural? Mais interessante é a orientação dos espíritos superiores. Eles dizem assim, que queres? No estado natural, nós temos a felicidade do bruto. Há pessoas que não compreendem a outra felicidade. É ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes que os adultos. Então é um comparativo que nos fazem os espíritos superiores, de que por mais que a gente pense que a felicidade estava lá, no início das coisas, os espíritos dizem lá é a felicidade dos brutos, porque a humanidade ainda não havia iniciado mais fortemente nem seu progresso intelectual, muito menos ainda desenvolvido o senso moral, que nos faz conviver de forma harmônica e feliz dentro de uma comunidade, dentro da sociedade como um todo. Então os Espíritos nos dizem isso. Ninguém pode permanecer indefinidamente no estado de infância. É por isso que nós fomos espíritos criados todos no mesmo patamar, que é o que eles chamam de estado natural, espíritos simples e ignorantes, mas com a destinação divina de um dia nos tornarmos espíritos perfeitos. Então a marcha, gente, do progresso humano é lento, é gradativo, mas passo a passo a humanidade vai avançando, ajustando suas leis, reconhecendo a necessidade de reformas, já vai pensando no bem comum. Nós já temos aí muito avanço nos direitos humanos. Então, por mais que a gente enxergue a humanidade ainda muito precária, com muitas dificuldades, como nós falamos, olhando para o todo, nós já reconhecemos um grande avanço que alcança a humanidade. Mas aí Kardec fez uma questão muito importante, que é a 785. Qual é, então, o maior obstáculo ao progresso? Porque é natural que a gente deseje que o progresso já tivesse acontecido em várias áreas aqui no nosso plano material. E por que ele é tão lento? É progressivo, mas ainda é tão lento. Os Espíritos respondem assim, gente, que do ponto de vista moral,
o que mais entrava o progresso é o orgulho, o egoísmo e o nosso apego aos bens terrenos. Já do ponto de vista intelectual, dizem os espíritos, esse vem seguindo sempre. E veja como é interessante. Eles dizem assim, às vezes do mal surge o bem, porque o homem vai deixando um pouco de lado o desenvolvimento moral, isso é fato, e vem desde o estado natural até esse momento, com um desenvolvimento extraordinário no campo intelectual. Mas esse desenvolvimento intelectual, embora não seja ainda acompanhado pelo desenvolvimento moral, esse desenvolvimento intelectual traz esclarecimento ao espírito, que por sua vez vai buscar o senso moral para um equilíbrio da sua vida em sociedade. Então é assim que tudo está relacionado, nos ensinam os espíritos. Mas o bom seria, e nós sabemos, que essas asas pudessem estar em maior equilíbrio. Porque se nós já saímos do estado natural e hoje temos artefatos que vão ao espaço e voltam, nós temos avanços extraordinários no campo da ciência, da medicina em geral, dos exames que hoje nós fazemos que não precisam mais ser invasivos, do raio-x para cá, já houve avanços realmente fabulosos no campo do exame em geral, não é que não são mais invasivos, nós já temos uma visão muito mais completa do nosso corpo. Técnicas que já utilizamos hoje na genética, que melhoram a nossa qualidade de vida, enfim, tudo isso já é realidade no plano físico. Mas é preciso que a asa da moral comece a acompanhar esse processo. E aí dizem os espíritos, quando nós formos diminuindo o orgulho e o egoísmo, nós vamos sim aproximando o nosso desenvolvimento moral, que realmente será o que nos tornará muito mais felizes. E aí vamos estar com um grau maior de equilíbrio, e isso vai acontecer, com certeza irá, segundo a orientação dos espíritos. Joana de Ângeles diz assim, o amor e o conhecimento são as asas harmoniosas que levarão o homem à perfeição. Uma meta que, apesar das paixões nefastas que ainda predominam em nossa natureza animal, será impossível de não ser alcançada, porque assim o quer o Criador. Então veja, gente, que a tônica do nosso estudo é que progresso é lei de Deus. Então o que é que diz Joana de Ângeles? Assim deseja o nosso Criador. Então, por mais que a gente ainda esteja entravando o nosso desenvolvimento moral, mais adiante, isso sim estará em equilíbrio. As duas asas, como diz aqui Joana de Ângeles, estarão harmonizadas, não é? Nós teremos um grande avanço intelectual para melhorar as condições da vida na crosta terrestre, mas vamos estar com homens moralizados, mulheres moralizadas. A humanidade estará enxergando o bem comum. Nós estaremos em outro patamar de relacionamento, de entendimento e de progresso também. Encaminhando o final do nosso estudo, eu trouxe aqui um pequeno trecho ainda do Espírito Joana de Ângeles, que diz assim, diante do progresso. Embora respeitáveis índices que atestam as valiosas conquistas do progresso científico, nos múltiplos campos de realizações, não te descures da ação evangélica nos cometimentos evolutivos a que te afervoras. A ciência em geral tenta resolver os problemas que afligem a criatura, impelindo-a para fora. O Evangelho projeta-lhe claridade íntima, ajudando-a a romper as amarras que a fazem infeliz ainda. O tecnicismo
procura amenizar as asperezas e as constrições que decorrem do mundo moderno. O Evangelho elucida quanto à razão dos sofrimentos e elimina os óbices que impedem o homem de avançar. Ninguém como Jesus conseguiu jamais produzir tão elevados padrões de valorização do homem, sem as complexidades de que hoje se utilizam as criaturas, sem que logrem expressivo êxito. O progresso, para ser legítimo, não pode prescindir da elevação moral dos homens, que se aure no Evangelho sempre atual. As conquistas da inteligência, embora, gente, valiosas, sem a santificação dos sentimentos, conduzem ao desvario e à destruição. E a nossa irmã conclui assim: estudo, pesquisa, sim, mas amor também. Então, espero que tenham gostado de mais esse estudo, mostrando que o progresso é lei divina, é lei natural e que nós não vamos conseguir impedir. Podemos até nos demorar, enquanto a humanidade, para esse progresso se estabelecer de forma realmente harmônica, mas ele, mesmo lentamente, vem acontecendo, segundo os Espíritos. Então, que nós não nos desesperancemos a olhar ainda o quadro atual da sociedade com a certeza íntima de que mais adiante esse progresso estará estabelecido entre nós. Que Deus nos ampare, gente. Se gostaram de mais esse estudo, por favor, deixem lá o seu joinha, o seu like aqui no nosso canal. Isso nos ajuda, como eu sempre digo. Divulguem bastante, gente. Passe esses ensinamentos dos Espíritos a outros corações. Incentivem as pessoas a se inscrever aqui no canal, a acionar aquele sininho, porque elas serão avisadas a cada sábado que trazemos novos estudos. E finalizando, eu rogo a Deus, não é, que realmente enche o nosso dia de muita luz e de muita paz. Se Deus permitir, até o próximo sábado em um novo estudo aqui no nosso canal. Paz e luz a todos.